Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao tema do vídeo de hoje, que será sobre essa questão da insatisfação. Isto mesmo, nós vamos ver neste vídeo que este campo ele é muito vasto. Existem inúmeras maneiras pelas quais podemos estar insatisfeitos. Isto mesmo, nós vamos ver neste vídeo onde se originou e com quem se originou, e isto é surpreendente. Porque ele surgiu lá no céu, isto mesmo, com um anjo chamado Lúcifer. Segundo a descrição bíblica, Lúcifer era sábio, ele era perfeito e ele era formoso. E ele permitiu que isso crescesse, ou que fosse plantado em sua mente, a semente da insatisfação. Isso mesmo, ele nutriu isso cresceu dentro dele, e ele resolveu modificar o governo de Deus. Isto mesmo, resolveu alterar o governo de Deus. Tal foi a posição que o ponto que ele chegou, que ele decidiu que ele poderia ser igual ao próprio Deus. Segundo a descrição bíblica lá de Ezequiel 28, dos versos 12 até o verso 19, também lá em Isaías 14, versos 12 até o verso 14, também em Apocalipse 12, dos versos 7 a 9. Então houve toda uma situação. Então ele resolveu levar adiante essa questão, compartilhando isso com os demais anjos, nas quais ele exercia domínio, pois Lúcifer era o anjo mais poderoso do céu. Portanto, por isso que eu disse que é surpreendente, ok? Então ele sorrateiramente, ele passou isto para os demais anjos, um por um, e usou esta semente de insatisfação. Ele plantou isto lá no céu com os demais anjos, de maneira assim, gradual e sucessiva. Ou seja, ele usou essa estratégia como uma espécie de alavanca, isso mesmo. E ele obteve êxito, e nós sabemos que ele convenceu a terça parte dos anjos do céu, e Deus não teve outra alternativa, porque Deus insistiu para que ele desistisse da ideia, mas Deus teve que expulsá-los de lá, ok? Então foi expulso Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu, e eles vieram para a terra. E em uma ocasião posterior, Deus colocou um casal chamado Adão e Eva aqui na terra e disse para eles que eles tinham toda espécie de alimentação, mas que de uma árvore específica eles não deveriam comer, porque no dia que dela comeres, certamente morreria. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, dos versos 1 até o verso 6, ok? Então Lúcifer, estando aqui na terra, ele analisou esse casal, Adão e Eva, e ele decidiu fazer o mesmo que ele fez lá no céu, plantar a semente da insatisfação. Então ele analisou o casal e ele tentou descobrir assim, um momento específico, uma oportunidade para levar adiante. E ele percebeu que o ponto seria ir primeiro na Eva, mas para isso ela precisaria se separar do marido, e foi dada a ordem por Deus para que eles não se separassem. No entanto, quando Deus disse para ela que não deveria comer, ela ficou muito curiosa, porque poderia comer de todas as árvores, mas aquela específica não poderia. E ela ficou muito curiosa, e certo dia ela ela decidiu aproximar-se da árvore, para ver como que era essa questão toda. E se aproximando da árvore, se distanciando do marido, ela se deparou com a árvore e com o tentador, e aí iniciou-se uma conversa. E Satanás, utilizando a mesma estratégia que ele usou lá no céu, lembrando que Satanás agora é o nome dele depois da expulsão do céu. Anteriormente era Lúcifer. Então ele analisou bem essa questão e decidiu ir a Eva iniciar uma conversa. Isso está relatado na Bíblia. Portanto, ele conseguiu colocar na mente da Eva essa semente, ele conseguiu plantar na mente da Eva esta mesma semente de insatisfação. Ele fez com que ela
desacreditasse e no próprio Deus, ou seja, que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Então ela nutriu essa ideia, ela foi convencida ou ela foi enganada e aí Satanás utilizou Eva como seu instrumento para levar o marido a pecar. Então olha que interessante, lá no céu Satanás convenceu os anjos, agora aqui na terra Satanás usou essa estratégia da insatisfação convencendo Eva, agora ele utiliza Eva como um objeto, como um instrumento para levar o marido a pecar. Então, após Eva ter pecado, ela se dirigiu até o marido com o desejo de convencer o marido para que ele também comesse do fruto, dizendo que ela comeu, ela não morreu e que ela, algo maior, algo superior, despertou dentro dela. Então ela transmitiu essa ideia para o seu marido e ele, por amor a Eva, sabemos que Adão amava o seu Criador muito, muito. E também Adão amava sua esposa muito. Mas o amor que Adão tinha pelo seu Criador foi suplantado pelo amor que ele tinha a Eva, sabendo que Eva iria morrer. Decidiu comer do fruto e nós conhecemos a história como surgiu inicialmente essa questão do pecado aqui na Terra. Ok? Então nós vimos aí algumas situações muito interessantes. Outro relato também que existe está lá no livro de Mateus, onde quando Jesus veio a este mundo, ele foi batizado e ele foi para o deserto, para um lugar isolado, para que pudesse se preparar para o seu ministério na terra de salvar a humanidade, de nos salvar. Então, estando Jesus 40 dias sem comer, se aproximou dele Satanás. Anteriormente Lúcifer, agora Satanás se aproximou de Jesus como um anjo de luz, como um anjo. Ele não se apresentou como Satanás, ele se apresentou como um anjo enviado do céu para fazer Jesus desistir desta obra. Ok? Então foi dada a ordem para Jesus que transformasse pedras em pães, pois Jesus estava com fome e quase que ele convenceu Jesus a fazer isso. Uma coisa ele fez de errado foi dizer: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Então Jesus reconheceu que era Satanás e Jesus recusou, ok? Então nós vimos aí alguns relatos sobre esse campo da insatisfação. Uma vez começado no céu, ele veio até a terra e hoje nós nutrimos grandemente essa coisa chamada estar insatisfeito com isto, com aquilo outro, ok? Então nós vamos concluir esse vídeo com um relato. Isto está lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 21, onde existe um relato de Nabote, isso mesmo, Nabote e o rei Acabe. O rei Acabe, estando no seu palácio, ele viu que existia uma pequena propriedade ao seu lado e ele decidiu negociar, fazer uma troca com uma outra propriedade sua, pois esta que ele viu, que é a de Nabote, era mais apropriada para ele fazer uma espécie de horta. Então ele foi lá para negociar com Nabote uma troca. No entanto, Nabote recusou essa troca, essa barganha. Acabe não ficou satisfeito, retornou lá agora querendo comprar essa vinha, esse pequeno trecho de terra que ficava ao lado do seu palácio. E novamente Nabote se recusou a vender essa propriedade, porque ele disse que isto era uma herança sua, ok? Hoje, amigos e irmãos, nós temos uma herança, isso mesmo, que foi paga por alto preço, altíssimo preço foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma herança lá no céu e nós não podemos negociar essa herança de hipótese nenhuma. No entanto, hoje existe uma Jezabel moderna, isto mesmo, que é o papado, ok? E eles vão tentar nos convencer, nos negociar esta herança que nos está reservado a nós no céu.
e ele vai utilizar a estratégia da insatisfação. Isso mesmo, ele vai fazer com que nós que guardamos o quarto mandamento de Deus, que requer, que demonstra, que prova que Deus é o Supremo, que é a dor do céu, da terra e de todo o universo, ele vai tentar convencer-nos de que esse dia foi dado para os judeus e que hoje não é mais necessário, que hoje ele